Crianças! Tudo bem com vocês? Hoje vamos ter aula de português. Para isso, abram na página 30. Vamos lá? Por dentro do gênero. Nesta aula, você vai estudar características de contos maravilhosos, né? Então, vamos lá para a leitura? Conto maravilhoso. Situação inicial. Agora que você já sabe que Rumpelstiltskin é um conto maravilhoso, converse com os colegas e responda as questões a seguir. A. Como essa história começa? Que outras histórias você conhece que também começa dessa forma? Então, como que a história do Rumpelstiltskin começa? A história começa com Era uma vez. Lembra que nós vimos na aula anterior que Era uma vez é uma das características do conto maravilhoso, né? E que história que nós conhecemos que começa com Era uma vez? Respondam aí. Isso, como vimos na aula anterior, ó. Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, Rapunzel. Essas são algumas das histórias também, que também começam dessa maneira, né? Com Era uma Vez. B. O que você identifica nos contos maravilhosos que fazem parte do mundo da fantasia? Então, o que nós identificamos dos contos maravilhosos que fazem parte do mundo da fantasia? Lembram da última aula? Então, o que é? Um objeto mágico, né? Então, ó, nós identificamos objetos mágicos que faz parte da fantasia, né? Que não existe. Que mais? Fada madrinha, animais fantásticos, bruxas. Vamos ver o que mais que pode ter. E magias mágicas, né? Igual nós demos o exemplo do Aladim, né? Não existe na vida real uma lâmpada mágica que nós possamos esfregar e vai aparecer um gênio que realiza desejos, né? Então, isso só acontece no mundo da fantasia, da nossa imaginação, certo? Quem escreve contos maravilhosos? Charles Perrault e os irmãos Grimm foram os primeiros escritores a registrar histórias contadas oralmente pelo povo. Mas foi Hans Christian Andersen o primeiro a inventar os seus próprios contos maravilhosos. Até hoje, autores se aventuram nessa tarefa. Por que escrevemos contos maravilhosos? Porque são histórias cheias de imaginação, em que tudo é possível. Os contos maravilhosos encantam, divertem e ajudam a refletir sobre o bem e o mal. Os heróis são pessoas comuns que lutam contra a injustiça e desejam viver felizes para sempre. Qual é o público-alvo dos contos maravilhosos? Antigamente, essas histórias eram contadas por adultos para orientar ou entreter jovens, adultos e crianças. Atualmente, o público-alvo são crianças, mas há também muitos adultos que apreciam, pesquisam e estudam os contos maravilhosos tradicionais e suas releituras. Vamos para a próxima página, 31. Você já reparou que os contos maravilhosos têm um narrador e as histórias estão organizadas em parágrafos? Assim, é possível perceber que não foram os personagens que contaram suas histórias, que tudo ocorreu no passado e que os acontecimentos são narrados em uma sequência
linear. Então, o que que isso significa, né? Quem é o narrador? O narrador é aquela pessoa que não participou da história, daquele fato que aconteceu, ele apenas está contando a história, tá bom? Então, por exemplo, se vocês lerem lá o livro da Chapeuzinho Vermelho e depois vocês forem lá na frente, na nossa sala, e contar para os amigos o que aconteceu lá no livro, né? O que aconteceu na história, quem foi a Chapeuzinho Vermelho, o que acontece com o lobo mau. E aí, então, se vocês fizerem isso, vocês estarão se transformando no narrador da história, porque vocês estão contando essa história para outras pessoas, certo? Então, e o que significa que o narrador que a história é organizada em parágrafos. Vocês lembram lá na sala que todas as vezes que nós vamos iniciar um texto, a Pro ensinou para vocês que a gente coloca 2 dedinhos na folha para iniciar. Aquele espaço é o parágrafo, lembram? E aí, quando nós terminamos um parágrafo e vamos iniciar outro, nós precisamos deixar esse espaço também. Então, os contos maravilhosos são organizados por parágrafos, né? E o que significa que os acontecimentos são narrados em uma sequência linear? Significa que ele tem um começo, um meio e um fim, né? E não é uma história perdida que a gente não consegue entender, não. Ele é sempre narrado numa sequência linear, tá bom? Juntando as peças. Compare esses 2 trechos e responda ao que se pede. Então, eu quero que vocês façam a leitura desses 2 trechos, comparem e respondam a questão de baixo, ó. Qual trecho pertence a um conto maravilhoso? Explique sua resposta. Nós vamos voltar já já com mais uma aula de português para corrigir essas atividades, tá bom? Então, até daqui a pouco. Beijo, tchau!